Hoje eu começo aqui com vocês, as pessoas que terão acesso a esse vídeo. A gente vai começar uma jornada pelo livro de Provérbios. Vamos iniciar uma caminhada. Nós vamos entrar em um caminho de conhecimento, um caminho de meditações. Não pretendo de maneira nenhuma que a gente consiga entender todo o conteúdo do livro de Provérbios. É um conteúdo muito extenso, um conteúdo muito amplo, existe muita sabedoria, existe muito conhecimento nesse livro. Mas o que eu me proponho a fazer aqui é uma meditação com aqueles que terão acesso a esse vídeo. São conhecimentos que eu quero compartilhar, conhecimentos que eu quero também aprender. De maneira nenhuma me proponho aqui a fazer doutrinas da palavra de Deus, me proponho a estar criando novos conhecimentos. É unicamente que a gente, com o Espírito Santo, em comunhão, em amizade com vocês que estarão dedicando também um tempo a esse vídeo, um tempo à palavra de Deus, para que a gente possa aprender junto, para que a gente possa conhecer um pouco mais e que a gente possa trilhar um caminho e que a gente possa, como o próprio livro nos convida a fazer, e a gente vai ver isso, é que a gente alcance sabedoria, que a gente alcance um pouco mais de conhecimento e que a gente tenha um pouco mais de sensatez, bom senso, no nosso caminho, na nossa jornada pela vida. Antes eu quero mostrar um pouco aqui o material de apoio que eu usei para estar fazendo essa introdução. Eu usei esse dicionário bíblico universal, tá, da editora Vida. Serve como material de apoio para você que quer aprender um pouco mais da palavra de Deus. Usei esse índice bíblico, tá? Índice da Bíblia, tá aqui um pouco mais dele. Usei também esse comentário histórico-cultural da Bíblia, que eu comprei na editora Vida. Não, perdão, não lembro até agora o nome da editora. Mas ele é um compilado, tá? E esse aqui é a parte que fala do Antigo Testamento. E a gente sabe que o livro de Provérbios ele está no Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: qualquer coisa que você se proponha a fazer de uma maneira mais profunda, mais aprofundada, não ficar no superficial, que você se aprofunde um pouco mais, né? A Bíblia, obviamente, ela contém todo o conhecimento, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem diversas pessoas que se aprofundaram mais, que estudaram mais, e muitas vezes a gente tem dúvidas. E quando a gente busca um material de apoio, quando a gente busca uma Bíblia de estudo de qualidade, eu, no caso, estou usando essa Bíblia de estudo aqui, a NVI. Eu gosto muito dessa tradução, a Nova Versão Internacional. É uma tradução, uma versão da Bíblia que eu costumo usar de uma maneira mais ativa. Eu gosto muito da linguagem dessa tradução. Então eu gosto de tentar aprofundar, de entender um pouco mais, daquilo que a palavra tá falando. Tá? Então, começando aí diretamente agora sobre o livro de Provérbios, quero deixar claro que se você tiver alguma dúvida e eu tiver conhecimento e eu puder te responder, você pode estar entrando em contato, seja através do Instagram, através de uma mensagem no canal do YouTube também, que esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube. Você pode entrar em contato através do Facebook, você pode... Enfim, existem diversos meios aí para a gente estar podendo solucionar nossas dúvidas, estar conhecendo um pouco melhor, um pouco mais daquilo que vai surgindo, tá? Também não tenho resposta para tudo, jamais terei resposta para tudo, mas uma coisa que eu posso me propor com você nessa caminhada é que junto a gente busca o Espírito Santo, busca o nosso Deus, busca as respostas do Senhor,
para a gente poder tá chegando a respostas e um conhecimento mais profundo da palavra de Deus e daquilo que Deus vai nos expondo através da sua palavra. Eu gosto, quando surgem dúvidas e algumas situações assim, eu gosto de lembrar de Jó. Né? No final do livro ali de Jó, nos últimos capítulos, Jó questiona Deus, começa a questionar Deus sobre diversas coisas. E nem sempre Deus responde Jó nos questionamentos de Jó. E às vezes é assim, né? A gente tem questionamentos, mas Deus não nos responde da maneira que a gente gostaria de ter, ou existem situações que são ocultas a nós e só Deus sabe mesmo. Né? Então a gente vai ver até um pouco disso aqui no livro de Provérbios. O que eu quero começar é o seguinte: quem escreveu o livro de Provérbios? Eu acho que todo mundo sabe, todo mundo comenta, o livro Provérbios de Salomão. Assim, é uma coisa meio óbvia, né? Porque quando a gente abre o livro de Provérbios, logo no primeiro capítulo, a gente já tem aqui um descritivo disso. Né? Então, se eu tenho... Lembrando, né, que você tem que estar com a sua Bíblia aí para a gente poder tá acompanhando junto. Ai, desculpa aí, caiu aí, acontece. Já voltando aqui ao fio do headphone, tá? Mas tô aqui. Então, quando você abre o livro de Provérbios, abre sua Bíblia aí, no celular ou no escrito, da maneira que você tiver. Então, quem escreveu o livro de Provérbios? Quando eu pego de cara o capítulo número 1, eu já tenho uma boa dica, né? Não chega nem a ser uma dica, mas eu já tenho uma exposição de quem escreveu o livro de Provérbios. Então, lá, no capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Então, mas quando eu vou lá em Crônicas, quando eu vou no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 4, no versículo de número 31, olha só que interessante. 1 Reis, capítulo 4, versículo de número 31, tá? Ele diz o seguinte: ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios. Esse versículo aqui está se referindo a quem? A Salomão. Então, Salomão, durante a sua vida, compôs 3.000 provérbios. Pelo menos é o que está descrito aqui na parte dos reis de Israel. E isso é comprovado quando o autor do livro de Israel, de Provérbios, ele diz isso. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Salomão foi o autor, mas não foi o escritor do livro de Provérbios. Mas foi somente Salomão que escreveu Provérbios, que citou Provérbios? Não, aqui não contém somente Provérbios de Salomão. A maioria são provérbios ditos, falados por Salomão, mas não são somente provérbios de autoria de Salomão. Quando a gente vai lá para o final do livro de Provérbios, né, você pode me acompanhar aí também. Quando eu vou lá, por exemplo, para o capítulo de número 30, se você tem aqui, por exemplo, na sua Bíblia, você tem aquele títulozinho antes do capítulo. No capítulo de número 30, eu tenho ditados de Agur. Agur foi um outro autor de provérbios. Quando eu chego, por exemplo, no capítulo de número 31, o capítulo seguinte aí, eu tenho ditados do rei Lamuel. Eu, particularmente, gosto muito desse capítulo de número 31 e a gente vai chegar, né, no final da nossa jornada aí, que vai até o dia 30 de novembro, até esse capítulo 31. E quando a gente chegar nesse capítulo 31, eu vou contar a minha experiência particular com esse capítulo de número 31, tá? Eu gosto muito, é um capítulo muito bonito, que Deus falou profundamente comigo nesse capítulo de número 31, e eu tomei uma atitude
significativa na minha vida em relação a esse capítulo de número 31, quando Deus falou comigo através desse capítulo. Então, continue nessa jornada, vamos seguir juntos. Eu tenho certeza que da mesma forma, por experiência pessoal, que Deus falou comigo através do livro de Provérbios, isso me incentivou a ser uma pessoa melhor, isso me incentivou a ser uma pessoa mais próxima de Deus, e eu tenho certeza que em algum momento, provérbios e leituras que a gente vai fazer aqui, Deus vai estar falando com você também. O Espírito Santo vai estar tocando no seu coração e você vai estar também deixando aflorar dentro do seu coração, na sua alma, no seu espírito, na sua mente, esse tão belo jardim que Deus tem feito, que Deus quer fazer na sua vida. Então vamos lá. Dito isso, quem é o autor, o principal autor, mas não necessariamente o escritor do livro de Provérbios, é o rei Salomão. Tá? E quem, de fato, escreveu o livro de Provérbios? Tá? Então, se Salomão recitou, o rei Lamuel, Agur, eles recitaram Provérbios, quem registrou, quem escreveu esses provérbios? Vamos lá comigo. Provérbios, capítulo de número 25, versículo 1. Acompanhem na sua Bíblia. Vamos lá comigo. Então, o que diz a palavra? O que diz o livro de Provérbios no capítulo 25, versículo número 1? Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi um rei de Judá. Foi um rei ali do posterior ao rei Salomão. E como toda a corte, como todo o império, né? Se tem um rei, era um império de Judá ou de Israel, eles tinham ali os seus administradores. Era o rei e existiam os escribas. O que eram os escribas? Eram as pessoas letradas, as pessoas que tinham um conhecimento das letras, o conhecimento da escrita. Né? Naquela época não era tão comum como é hoje em dia uma pessoa saber escrever. Então você tinha as pessoas letradas, as pessoas mais estudadas, que eram os escribas. E eles não só escreviam ou replicavam aquilo que era a lei de Deus, aquilo que estava na Torá, aquilo que estava, né, na lei de Deus propriamente dita, mas eles compilavam também todos os feitos dos reis. Por isso que hoje nós temos o livro de Reis, nós temos o livro de Crônicas. Crônicas são o quê? São as crônicas que eram feitas pelos escribas, que eram escritas. Então toda essa história eram feita pelos escribas, que eram pessoas que tinham um estudo um pouco mais aprofundado, um estudo maior, para poder então divulgar aqueles feitos. Por exemplo, Esdras. Você tem ali o livro de Neemias e o livro de Esdras. Esdras, ele tinha esse conhecimento. O livro de Neemias foi escrito por Esdras. O livro de Esdras foi escrito por Esdras. Então, esse é um exemplo. Mas agora, aqui, como a gente vê aqui no capítulo 25, versículo de número 21, os escribas, os servos de Ezequias, eles se preocuparam em ter esse conhecimento, eles se preocuparam em pegar todo esse conhecimento divulgado, todo esse conhecimento feito por Salomão, e escrever, anotar. E olha que trabalho tão importante. Hoje, a gente tem esse conhecimento pelo trabalho que foi feito por esses servos de Ezequias. Então aqui eu já extraio um conhecimento, aqui eu já extraio um ensinamento, aqui eu já extraio algo para a minha vida. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me dedico a fazer, tudo aquilo que eu me empenho a fazer, que eu me aprofundo em fazer, pode ser que isso não seja para até mesmo a minha geração. Pode ser que isso não seja para a minha vida. Mas olha o tempo que isso foi feito, olha o tempo que foi dedicado para que hoje, tanto tempo depois, a gente estivesse sentado aqui, né, nesse dia, nesse momento, estudando aquilo que foi feito por esses servos. E são pessoas que trabalhavam nos bastidores. Salomão é a grande figura do Provérbios. Salomão é a grande figura do livro de Provérbios. Mas se não fossem por essas pessoas que trabalhavam nos bastidores,
todo esse conhecimento aqui, a gente não sabe como chegaria. De alguma maneira chegaria, porque a gente sabe que Deus ele tem diversas maneiras de agir. Mas as pessoas que trabalham nos bastidores, elas têm a sua função, elas têm a sua importância. E aquilo que é feito com dedicação, aquilo que é feito para Deus, aquilo que é feito com amor, aquilo que é feito com empenho, ela tem o seu papel, isso tem a sua importância. Então não se preocupe se você não está em destaque, não se preocupe se você não está exercendo um papel que você acha que não é de influência, como Salomão fez, porque Salomão foi um rei. Mas se você está trabalhando nos bastidores, se você não aparece, tenha certeza de que se você faz para Deus, de que você faz para dedicação, a semente que você planta da sua dedicação, mesmo que seja nos bastidores, mesmo que seja de uma maneira anônima, isso vai gerar os seus frutos. E pode ser que não seja nem mesmo para a sua geração, mas isso pode ser que seja para uma geração posterior, mas que um dia vai estar lendo aquilo e crescendo naquilo que você está se dedicando a fazer. Então, dito isso, avançando mais um pouco, vamos lá. O que significa, então, provérbios? Né? Provérbios. Provérbios é aquele livro que tem um monte de frasezinha, um monte de coisinha legal para ler. Eu gosto de pegar um provérbio, eu gosto de ler, mas o que significa essa palavra provérbios? Né? A gente sabe que essa parte aqui da Bíblia, ela foi escrita em hebraico. Né? O Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. O Novo Testamento ele já é basicamente escrito, na sua maior parte, em grego. Tá? Então, o capítulo, o nome de um livro da Bíblia, ele é baseado ou no seu autor ou na primeira palavra, tá, que começa naquele livro. Então, o livro de Provérbios, ele é um livro que trata sobre provérbios. Tá? E o que significa, então, provérbio em hebraico? Um provérbio, ele pode significar zombar, ele pode significar um oráculo, ou, como é nesse caso aqui, provérbio pode significar uma parábola. Por isso que nós temos alguns capítulos de provérbio que são capítulos mais longos. Alguns capítulos de provérbios que eles são como se fosse uma história. Né? A gente que entende um pouco ali, que quer conhecer um pouco mais, ou que a gente que sabe de maneira, como ali no dia a dia de Jesus, como Jesus ele se explicava, como Jesus ele conversava com seus discípulos, ou conversava com uma multidão, conversava com aqueles que estavam acompanhando, seguindo Jesus, através de parábolas. Parábolas são histórias, parábolas são formas de eu estar expondo uma história para aqueles que me ouvem. Então, Salomão ou os outros autores de provérbios, eles expuseram provérbios através de parábolas. Então, provérbio também vem a significar parábola. Tá? E como é que é o formato dos provérbios? Eu quero só deixar claro, assim, a gente não está entrando necessariamente nesse momento nos versículos, nos capítulos, a gente já vai chegar daqui a pouco, mas é para você ter um entendimento um pouco mais amplo daquilo que são os provérbios, daquilo que a gente vai estar caminhando. Então é importante você ter um pouco dessa visão geral para você saber do que a gente vai estar lidando nesses próximos dias aí, até dia 30 de novembro, até a gente chegar no capítulo 31 do livro de Provérbios, e pode ter certeza aí de que eu não vou esquecer de contar a minha experiência com esse capítulo 31 do livro de Provérbios. E não é nenhuma ação assim para você ficar acompanhando isso até o final e ficar comigo, mas é porque, né, o último capítulo. Não, é porque de fato foi uma experiência que eu tive com o capítulo de número 31 do livro de Provérbios. Então qual é o formato, quais são os formatos que foram escolhidos para a exposição do livro de Provérbios? Né? Muitos dos provérbios eles foram colocados em 2 versos. Eu tenho ali uma frase e logo abaixo eu tenho uma segunda frase. Guarda isso, anota isso, porque quando a gente for caminhando, você vai falar, isso aqui foi o que
Ele disse, aqui esse aqui é um provérbio com duas frases, com dois versos, tá? Ou às vezes em contraposição. Ele coloca uma frase, ele coloca um objetivo e na frase seguinte ele contrapõe aquilo que ele está expondo na sua primeira exposição, tá? Guarda isso, anota isso, deixa isso guardado em algum lugar aí para a gente poder identificar, esse aqui é um tipo de situação que já foi exposto, então agora eu sei, tá? Ou uma observação geral, tá? Eu tenho provérbios que são expostos como uma observação geral. Em alguns casos, ele faz uma avaliação de conduta, ele faz uma valoração de conduta. Ele expõe aquela situação, uma observação geral, mas em algum momento ele vai fazer o quê? Ele vai valorar aquela conduta. Abre comigo, por exemplo, no 17:8. Provérbios capítulo 17, versículo 8. Provérbios capítulo 17, versículo 8, ele diz o seguinte: o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que ele vá, ele tem sucesso. É muito estranho a gente estar lendo isso, né? Será a Bíblia está incentivando o suborno? A Bíblia está incentivando, apoiando que eu dê suborno? Calma aí. Olha só, o que ele está falando é que o suborno é um recurso fascinante, tá? Então ele está, como a gente disse aqui, ele está fazendo uma observação geral. E a gente vive em um mundo, a gente vive em um meio, a gente vive, a gente vê na mídia, nas redes sociais, como funciona essa estratégia do suborno, e a gente sabe que é algo que infelizmente funciona, tá? No suborno a gente vê muito mais o valor da pessoa do que o preço da pessoa, do que de fato um valor financeiro, tá? Então ele está falando, mas então por causa disso eu vou fazer um suborno, eu vou dar um suborno. Olha comigo, ele está expondo uma ideia. Agora vai comigo lá no capítulo 15, no versículo de número 27. Abre lá comigo. Capítulo 15, versículo 27. Lembra que eu falei de suborno. Ele está expondo uma ideia de suborno. Mas no capítulo 15, versículo 27, no final, na última frase desse versículo, o que ele diz? Mas quem repudia o suborno, viverá. Então, ele tem a exposição de uma ideia, mas em algum momento ele expôs uma valoração de conduta. O suborno funciona? Sim, o suborno pode funcionar. Mas quem repudia o suborno, esse viverá. Ou seja, o suborno pode ser um caminho de morte, mas quem repudia o suborno, esse então tem a promessa de vida, tá? E às vezes alguns provérbios eles são expostos como forma mesmo de mandamento. Eu tenho, por exemplo, provérbios que são colocados como uma maneira figurativa, como uma figura de linguagem. E eu tenho uma característica também nos provérbios, né? Vamos lá comigo no capítulo de número 25. Né? A gente já falou desse capítulo 25, que ele diz aqui que foram os compilados feitos pelos servos do rei Ezequias. Agora, repara comigo, abre lá no capítulo 25 e acompanha um pouco mais comigo. Olha só, capítulo 25, versículo de número 3. Como ele começa? Assim como. Quando eu vou no versículo de número 14, no versículo de número 12, ele diz como, no 13, como, no 14, como. Olha como ele vai repetindo essas expressões, como no versículo de número 18, no versículo de número 19, então, novamente, como, no versículo de número 20, como, e olha só, ele vai repetindo isso, essa introdução ao provérbio, no versículo de número 23, no versículo de número 25, no versículo de número 26, no versículo de número 28. Isso é uma figura de linguagem, é uma forma de expressão que se chama símile, tá? E o objetivo
do uso desse símile, dessa forma de linguagem, é trazer uma expressão mais forte, é dar mais entonação, é de dar mais força àquele provérbio. Então, os servos do rei Ezequias optaram em usar esse símile para poder, então, tá colocando esse provérbio. Tá? Ou, às vezes, ele usa esse símile, essa forma de linguagem, para se expressar de uma maneira jocosa, de uma maneira irônica, de uma maneira que reforce um pouco mais essa expressão. Olha lá comigo no capítulo 11, versículo de número 22. Abre lá comigo. Depois eu vou deixar aqui nos comentários ou de alguma maneira todos esses versículos, tá? Para quem quiser depois dar uma revisada. Tá deixando salvo aí, se quiser, né? Se assim lhe interessar. Olha só, capítulo 11, versículo de 22. Como ele começa, então, esse versículo? Como? Usando justamente esse símile, essa palavra, usando essa introdução ao provérbio. Então, e nesse caso aqui, ele usa de uma maneira jocosa. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ele está falando que é legal, ele tá usando até quase que de uma ironia aqui nesse versículo. Ele introduz como, né, querendo dar mais ênfase, querendo dar uma tonalidade, um tom de mais gravidade a esse versículo, porque ele interessa começar, e ele traz de uma maneira jocosa, como um anel de ouro no focinho de porco. O que você está fazendo quando você coloca um anel de ouro em um focinho de porco? Você está desvalorizando aquela joia. Você está desvalorizando aquele produto, aquele material. Você está desvalorizando aquilo que tem um valor, como é um anel de ouro. Se eu boto num focinho de porco, primeiro, que o porco não vai saber o valor daquilo que ele tem, daquilo que está sendo colocado nele. O porco não sabe o valor de um anel de ouro. E assim, é a mesma coisa com uma mulher bonita, mas que age de maneira indiscreta, que age de uma maneira vulgar, que age de uma maneira fútil. A beleza como uma virtude, vamos dizer assim, a beleza como algo que tem o seu valor, se ela for utilizada, né, não é a melhor palavra, não é o melhor termo, mas eu sei que vocês estão me entendendo. Ela não vai ter o seu devido valor se ela for utilizada de uma maneira indiscreta. Então, ele está usando aqui de uma maneira jocosa para expressar uma ideia, tá? Então, vamos lá. Entrando agora um pouco mais diretamente, né, feitas essas introduções, feitas esse começo que eu creio que é útil para você entender um pouco mais do livro de Provérbios de uma maneira geral, de uma maneira mais ampla. Vamos agora entrar um pouco mais aprofundado no livro de Provérbios, tá? Livro de Provérbios é um livro prático que lida com a arte de viver, né? Eu tenho aqui recursos, dicas, eu tenho sugestões, eu tenho ensinamentos, eu tenho mandamentos que eles me ensinam nessa arte de viver. O que é a vida, senão um caminho, uma jornada que a gente vai seguindo? Então o livro de Provérbios, eles trazem condutas, os provérbios trazem dicas, trazem sugestões para que eu caminhe, para que eu siga nesse caminho, nessa jornada da vida. E qual é o fundamento? Epa, de novo, hein? Vamos consertar isso aí para as próximas. Qual é o que eu acabo me empolgando aqui, puxando o fio e o tablet cai para frente? Qual é o fundamento principal disso tudo que eu tenho que seguir, que eu vou caminhando, que eu vou utilizar nessa jornada da vida? Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. Provérbios 1, 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
novamente, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se eu vou lidar com conhecimento, o fundamento do conhecimento é o temor do Senhor, tá? Quando eu pego o capítulo 1, guarde isso. O temor do Senhor é aquilo que você vai necessitar de fundamento para construir uma base sólida e uma base de conhecimento aí para seu estudo do livro de Provérbios e para a sua caminhada, né, nessa jornada da vida. No capítulo 5 eu tenho, lá no capítulo 5 não, perdão, no capítulo de número 1, ele diz: estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Judá, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Eu tenho, no caso aqui, que eu fiz uma classificação, eu fiz uma análise desse começo do primeiro capítulo aqui do livro de Provérbios em 5 verbos. Se você parar para olhar aqui, pelo menos nessa versão, né, e nas outras versões da Bíblia, ele cita isso de uma maneira clara também. Eu tenho 5 verbos, tá? Ele cita aqui 5 verbos, e verbos são ações. Então, quais são esses 5 verbos que ele diz? Experimentar, compreender, viver, ajudar, e apesar daqui ele estar usando conhecimento, mas ele quer citar o verbo conhecer. Então vamos lá, eu tenho 5 verbos principais que ele diz aqui no capítulo 1 do livro de Provérbios: experimentar, compreender, viver, ajudar e conhecer. E são 5 verbos que, se você analisar, são 5 verbos que você utiliza na sua vida, de uma maneira cotidiana. Experimentar, você experimenta emoções, você experimenta experiências, né? Como a própria palavra já diz. Você experimenta ações, você experimenta reações, você compreende situações, você compreende emoções, você vive, obviamente, né, na jornada, você ajuda, você é ajudado e você conhece, e você passa a conhecer tantas coisas que vão acontecendo ali nessa sua jornada da vida. Entretanto, para que eu experimente, para que eu compreenda, para que eu viva, para que eu seja ajudado, para que eu ajude, para que eu conheça, qual é então a base para eu exercer e para isso ser exercido sobre a minha vida, nessa jornada da vida, nesse caminho da vida? O temor do Senhor. Tá? Porque no versículo 7 ele diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é a base. O temor do Senhor é aquilo que deve ser o início de tudo isso da minha jornada da vida. Então, e ele diz aqui, ele vai falando, né, depois do temor do Senhor, né, ali ainda no versículo de número 7, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tá? O que é um insensato? Se o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, e ele fala que o insensato despreza a sabedoria e a disciplina, o que é um insensato? Um insensato é aquele que dá vazão à sua ira, ele despreza o conhecimento e despreza a correção. Um insensato é aquele que age de maneira imprudente. Um insensato é aquele que age de uma maneira a que ele dá uma vazão à sua ira, ele dá vazão àquilo que está no seu coração de uma maneira impensada. Ele não pensa, ele simplesmente age, ele simplesmente fala aquilo que vem na cabeça, ele simplesmente expressa, deixa sair pela sua boca aquilo que está na sua mente, aquilo que está no seu coração, sem ao menos passar pela sua mente, sem passar pelo menos por um filtro de sabedoria, sem passar pelo menos pelo temor do Senhor. Se o temor do Senhor é a base, como eu vou agir de maneira insensata, como eu vou agir de uma maneira imprudente e deixando sair pela minha boca aquilo que simplesmente está vindo no meu coração? Como eu vou ofender uma pessoa, como eu vou falar de uma maneira grosseira, ríspida e estúpida às vezes com uma pessoa?
né? Se eu tenho temor do Senhor, se eu tenho, se eu não estou tendo temor do Senhor, né? Então isso é agir de uma maneira insensata. Isso é estar agindo de uma maneira com insensatez. Isso é estar agindo de uma maneira sem ter o temor do Senhor. E aqui, né, ele segue nesse capítulo 1, ele segue ali no versículo 8, na introdução desse meu capítulo, ele diz o seguinte: advertências da sabedoria. Eu não sei como está na sua Bíblia, como está na Bíblia que você está lendo, na versão que você está lendo, na tradução que você está lendo. Mas eu achei interessante a gente seguir por essa Bíblia, essas classificações que ele foi dando. E qual é a primeira parte? Ele dá advertências da sabedoria. Né? E ele fala aqui: ouça meu filho, no capítulo 1, versículo 8, ouça meu filho a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Olha o que o versículo 10 ele diz: meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, se os maus tentarem seduzi-lo. Isso é um convite, uma sedução, ela não é algo que se inicia de uma hora para outra, em que você é seduzido de uma hora para outra. A sedução, ela é algo que vai acontecendo, ela é um processo, algo que lhe chama a atenção e você vai sendo envolvido por aquele convite. É um convite que é feito. Eu marquei aqui, olha só, o capítulo 1 ainda, no versículo 24, o que ele diz? Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Aqui, no caso, ele está se referindo ao convite que foi feito pela sabedoria, tá? Esse convite, ele inicia ali no versículo de número 20. Mas da mesma maneira que a sabedoria nos convida a entrar no caminho da sabedoria, ele diz aqui que os homens maus, as pessoas maus, eles nos convidam também a entrar num caminho. E esse caminho vai ser seguido como? Vai ser seguido através da vida, dessa jornada da vida que a gente iniciou falando aqui, né? A gente está seguindo por um caminho, a vida é um caminho, a vida é uma jornada. E durante essa jornada nós temos convites que são feitos. O convite da sedução, o convite para entrar num caminho mau, o convite para atender o chamado da sabedoria. Então ele diz aqui, ele chama, os maus chamam, quando alguém, e você vai vendo que aquilo vai desenvolvendo. Olha só no versículo 11, se disserem venha conosco, quer dizer, já houve uma sedução, já houve um chamado, já houve um convite, e que não foi feito de uma maneira grosseira. Uma sedução é algo que vai te envolvendo, e depois ele diz, venha conosco. Fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos nos divertir. Né? Ele está chamando para se divertir, para uma diversão. No versículo 12, vamos engoli-los vivos como a sepultura engole os mortos. Só que o que esse convite vai fazer? Isso vai levar à morte de alguém. E eu não digo aqui necessariamente uma morte física, mas isso você pode causar a morte de uma emoção de alguém. Você pode causar um prejuízo na vida de alguém. Versículo 15, olha, lembrando que essa introdução aqui é um pai chamando o filho para ouvir a sua instrução e uma mãe chamando um filho para ouvir o seu ensino. E olha o que o versículo 15 diz: meu filho, não vá pela vereda dessa gente. E aqui confirma o que eu falei, que é um convite para uma caminhada de insensatez. Não vá pela vereda dessa gente. O que é uma vereda? É um caminho. A vereda é um caminho que vai sendo seguido. Então, o que o pai e a mãe tá falando? Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, não vá pela vereda daqueles que tentam te seduzir, não vá pela vereda daqueles que estão te chamando para uma diversão que vai levar à morte. Que vai levar à morte de alguém. E eu repito, não necessariamente é uma morte física, mas às vezes a gente vê, né, olha só, quantas pessoas morrem às vezes em acidentes, quantas pessoas têm prejuízos por acidentes das mais diversas coisas, de carro, porque entraram num caminho de sedução, entraram num caminho de morte, não agiram de uma maneira prudente, esqueceram o temor do Senhor, tá? E
aceitaram esse convite da sedução, aceitaram esse convite da insensatez. Mas o alerta que o pai e a mãe dizem, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés da onde? Olha o final do versículo 15. Afaste os pés do caminho. Caminho. A vida é um caminho. A vida é um caminho, é uma vereda que nós estamos seguindo, é um trajeto, é uma jornada que nós estamos seguindo. E durante essa jornada nós iremos receber diversos convites, e convites que não vão aparecer de uma maneira, muitas vezes assim, tão expressa, né, que é uma insensatez. Tá? Mas o alerta que eles falam é um alerta para você não seguir essa vereda. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Não siga isso. Esse é o primeiro alerta que ele faz. E ele fala assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida, armam emboscadas contra eles mesmos. Esses homens que estão agindo de uma maneira insensata, eles estão armando emboscadas para eles mesmos. Eles cairão na própria armadilha. E o convite que ele faz, o alerta que ele faz, não siga, não siga, não siga por esse caminho, porque o fim dele não será bom, não será proveitoso. Será, no mínimo, uma perda de tempo. E a gente continua buscando, a gente continua crescendo aqui um pouco, avançando um pouco mais ainda no livro de Provérbios. Tá? No capítulo 1, versículo 29, olha o que ele diz. Capítulo 1, versículo 29. Visto que desprezam o conhecimento e recusam o quê? O temor do Senhor. Qual é a base, qual é o início de tudo que a gente falou? Temor do Senhor. O princípio é o temor do Senhor. Então, aqueles que seguem, aqueles que caminham, aqueles que persistem nessa vereda, eles recusaram o temor do Senhor. Então é possível que eu recuse o temor do Senhor. Porque assim está dizendo, porque eles recusaram o temor do Senhor. Olha só, o capítulo 2, no versículo número 5. Capítulo 2, versículo número 5. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Então, se é possível que eu recuse o temor do Senhor, também é possível que eu entenda o que é o temor do Senhor. Olha lá o que diz no versículo 4 do capítulo número 2. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é o temor do Senhor. Como que eu entendo o que é o temor do Senhor? É através da busca. Eu devo procurar, eu devo buscar, eu devo me empenhar. Entender o temor do Senhor é através da busca da sabedoria. Isso eu faço, isso demanda esforço, isso demanda empenho, porque quem busca um tesouro escondido, ele deve ter um mapa, ele deve ter dicas, ele deve ter um GPS para poder se orientar. E qual é o nosso mapa? Qual é o nosso GPS? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Como que eu vou buscar? Como que eu vou buscar o temor do Senhor e a sabedoria? Eu devo me empenhar. Para você buscar um tesouro, para você buscar um tesouro escondido, você deve cavar, você tem que se esforçar, você vai suar, você vai transpirar, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de largar isso de lado, você vai achar que você não está chegando em lugar nenhum, mas é como você busca um tesouro escondido. Aí sim você vai estar achando um caminho de sabedoria, você vai estar entendendo e discernindo o caminho do Senhor, o temor do Senhor. Só que nesse processo você pode recusar o caminho do Senhor e você pode se encantar com a sedução que lhe é oferecida. Portanto, não desista, portanto, persista, continue se empenhando, continue buscando um tesouro escondido. E isso vai precisar que você faça o quê? Cada vez mais se aprofunde na palavra do Senhor.
cada vez se aprofunde mais em livros, em bases bibliográficas que vão te dar um conhecimento maior, uma profundidade maior. Isso demanda esforço, isso demanda empenho, isso demanda dedicação. É isso que você precisa ter. Se você está assistindo esse vídeo, se você persistiu agora até esse vídeo, o que está acontecendo? É isso que você está fazendo. Você está se empenhando, você está se dedicando, você está tentando buscar um tesouro escondido. E eu tenho certeza que esse caminho vai te levar a um caminho de vida, a um caminho de paz, a um caminho de prosperidade, a um caminho de satisfação, de saúde, de alegria. Não desista, persista em buscar esse tesouro escondido. Caminhando aí já para o final aí do nosso estudo, tá? Nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro passo aí, tá? A sabedoria nos ensina no caminho da vida, nos permite os 5 verbos: experimentar, compreender, viver, ajudar e conhecer. Nesse caminho, não se entristeça com as repreensões do Senhor, porque elas são o seu conselho. Não se entristeça quando o Senhor te repreender. Não se entristeça quando o Senhor te disciplinar, porque nesse caminho nós somos muitas vezes repreendidos pelo Senhor, nós somos muitas vezes disciplinados pelo nosso Pai, pelo nosso Deus. Mas não se entristeça com isso. E quais são os conselhos para esse caminho, para nessa jornada? Então a gente tem ali no capítulo 3, do versículo número 27 e o versículo número 28, eles dizem o seguinte: conselhos práticos para esse caminho. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudá-lo hoje. Esse aqui é um conselho prático, né? Um daqueles conselhos que a gente viu nos mandamentos, até mesmo que a gente viu lá, que a gente estudou, que o livro de Provérbios ele fala. Então, nesse caminho da vida, nessa jornada da vida, o princípio é o temor do Senhor. Mas não se esqueça de que é nosso dever ajudar o próximo. E se você tiver oportunidade de ajudar o seu próximo, ajude. Não diga a ele: eu posso te ajudar amanhã, sendo que você tem o recurso e a capacidade de ajudá-lo hoje. Esse é um princípio prático que a gente deve exercer na nossa caminhada. Eu tenho outro conselho que ele me dá no capítulo 3, versículos número 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Mais uma vez falando de caminho, mais uma vez falando de uma jornada. Vereda, caminho, é aquilo que a gente faz na nossa vida. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor naquela situação que você acha que é uma perda, naquela situação que você acha que é ruim. Reconheça: Deus está comigo, Deus está nisso, Deus está me ajudando. A graça de Deus me basta, a graça de Deus está sobre a minha vida. Eu reconheço o Senhor naquilo que eu julgo como perda. Eu reconheço o Senhor naquilo que eu acho como ganho, que eu considero como ganho. E eu sei que isso vai endireitar ainda mais as minhas veredas. Eu reconheço o Senhor no meu caminho. Então, nesse início, hoje, do dia 7 de novembro de 2022, reconheça que o Senhor está nos seus caminhos. E para encerrar aí, né, essa nossa primeira parte, olha comigo, eu achei muito interessante, eu nunca tinha pensado e observado dessa maneira. No capítulo número 4, o título que ele diz, pelo menos na minha Bíblia, né, volto a dizer, a sabedoria suprema. E olha o que ele diz no capítulo 4, versículo de número 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Lembra o seguinte, ele era um filho que andava na companhia do pai. Quem era o seu pai?
o rei Davi, que grande honra, né? Ter sido filho desse grande homem, que foi Davi, o grande rei de Israel. Mas ele diz o seguinte: eu era um filho muito especial para minha mãe. Quem era a mãe de Salomão? Você sabe me dizer quem era a mãe de Salomão? A mãe de Salomão era Betseba. E você sabe bem, você conhece a história de Davi e Betseba. Uma história que começou de uma maneira muito ruim. É uma história que começou por um pecado. Uma história que gerou consequências através de um adultério praticado por Davi e Betseba. O adultério não foi só de Davi. O adultério também foi de Betseba. Porque Betseba era casada com Urias. E Betseba, então, Davi ele entra nesse caminho de sedução de Betseba. Tá? Betseba estava tomando banho no terraço da sua casa. Davi ele entra nessa sedução e Davi então ele tem um relacionamento pecaminoso com Betseba. Mas o pecado obviamente não é só de Davi, o pecado também foi de Betseba, porque Betseba era uma mulher casada. Mas eles então, através desse relacionamento, eles geram um filho que a gente não sabe o nome, um filho que faleceu logo depois do seu nascimento. Foi algo muito doloroso. Porém, logo depois da morte desse primeiro filho, Betseba e Davi passam a ter um relacionamento, até pela morte do primeiro marido de Betseba, e Betseba engravida novamente de um filho desse relacionamento com o rei Davi. E quem nasce desse relacionamento? Salomão. E Salomão foi aquele que herdou o reino do rei Davi. Então, por isso que isso traz um significado muito grande para mim, muito profundo nessa frase, no final do versículo número 3. Um filho muito especial para minha mãe. Olha, imagina o peso dessa palavra, dessa frase, porque toda a história aqui antecedeu o nascimento de Salomão. Você imagina como ele era de fato um filho muito especial. Você olha o que Deus, através do seu perdão, da sua graça, e pelo nosso arrependimento sincero, o que Deus pode fazer? Através de um adultério, de uma história que começou errada, de uma história que trouxe consequências graves para a vida do rei Davi. Certamente Betseba carregava também um peso por isso. Uma gestação que trouxe uma morte na história desse casal, na história dessa família, porque uma criança morreu, uma criança que não teve nem nome, mas ela depois, Deus, de uma maneira tão graciosa, tão gloriosa, de uma maneira, de um perdão assim supremo, que é algo que extrapola até mesmo o nosso entendimento. Esse relacionamento ele produz um fruto através do arrependimento desses dois, Salomão. E ele era um filho muito especial para a sua mãe. Aquele filho ali significava o perdão, significava uma restauração, significava algo novo. Ela olhava para Salomão e ela via ali a promessa de Deus. Ele será o herdeiro, ele será o sucessor do trono de Davi. Davi foi o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus. E ela olhava para aquilo ali, para Salomão, e ela via a graça, o perdão, a ajuda de Deus. Ela não olhava mais o seu pecado, ela não olhava mais a sua história, ela não olhava mais a sua morte, ela não olhava mais a morte de uma criança, fruto de um adultério. Ela olhava ali agora uma nova história sendo escrita, uma nova história começando, uma história de glória, uma história de vitória, uma história de sabedoria. Não era mais uma história de insensatez, não era mais uma história de sedução, era uma história de vida.
Então, o que eu aprendo com isso, nessa jornada da vida, nessa minha caminhada, nessa minha vereda? Eu posso ter pecado, eu com certeza pequei, eu errei, eu produzi em alguns momentos morte, mas no meu arrependimento, no meu entendimento, quando eu aceito de Deus esse convite para sabedoria, quando eu entendo, mesmo que eu não entenda na sua plenitude o que é o temor do Senhor, quando eu entendo essa caminhada, que eu necessito do temor do Senhor, como Betseba, ali ela viu, Deus pode gerar nesse meu caminho um fruto glorioso, um fruto de herança, um fruto de sabedoria, um fruto que registra na minha história que Deus é comigo e que o meu passado de fato ficou para trás, mas que a partir de agora eu não gero mais um fruto de um pecado, eu gero um fruto de sabedoria, eu gero Salomão, eu gero algo que é muito especial para a minha vida. Podemos errar nesse caminho da vida e sempre haverá tempo para ouvirmos o caminho da sabedoria. Betseba errou e mesmo assim foi capaz de dar bons conselhos e instruções. Aceitou a disciplina e a correção, capaz de dar o conselho do versículo de número 25. Eu encerro essa aula de hoje com esse ensinamento. Capítulo 4, versículo de número 25. Olhe para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Hoje, guarde esse conselho de tudo isso que a gente falou aqui. Guarde esse conselho. Siga esse caminho. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. E o que está diante de você hoje, o que está diante de você nesse momento, é um caminho de sabedoria. É um caminho que será estabelecido com o princípio do temor do Senhor. Encerro hoje essa primeira aula. Que Deus te abençoe. Que você não desista. Pegue ali o livro de Provérbios hoje, em algum momento do seu dia. Hoje nós lemos, para você ver como a gente avançou, nós não fomos lendo um por um, mas nós fizemos uma introdução e pegamos o capítulo de número 1, o 2, o 3 e o 4 do livro de Provérbios. Olha como a gente avançou, como a gente conseguiu extrair conhecimento daquilo que Deus tem separado para nós. Pegamos ali. Então estude hoje, pegue algum momento e que Deus te abençoe nessa jornada. Leia aí um pouco do livro de Provérbios, pelo menos até ali o capítulo 4. Que Deus te abençoe. Amanhã estarei aqui novamente. Lembrando que essa aula vai ficar salva aqui no Instagram e também no meu canal do YouTube. Tá? Divulgue, compartilhe e vamos espalhar aí essa semente de sabedoria para todos vocês. Que Deus abençoe, que a graça de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém.